Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Escolha viver bem. Escolha a Previdência do Sicoob. Sicoob, faça parte. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Rodrigo e com o Alisson. Mas antes da gente começar o podcast, eu queria primeiro agradecer nossos apoiadores, Sicoob Credivar, Cocamig, e fazer aqui um convite e um pedido para vocês que acompanham o podcast Pro Café, que acompanham a Fundação Pro Café. O convite é para vocês estarem participando do Dia de Campo de Varginha, que acontece agora dia 22 e 23 de maio. Começa às 8 horas da manhã, a inscrição pode ser feita no site ou na hora, né? Não tem problema, quem não conseguir fazer pelo site pode fazer na hora. E o pedido que a gente está fazendo esse ano, pedindo encarecidamente que vocês ajudem a gente na arrecadação para o Rio Grande do Sul. Como que vai funcionar essa arrecadação? A gente recebeu um pedido hoje do pessoal do Rio Grande do Sul, que eles vão entrar no inverno. Para quem não conhece, o inverno lá é muito rigoroso, mas muito rigoroso mesmo. E eles pediram para que a gente possa doar café, e para que a gente possa mandar café para lá. Então, no dia de campo, nós vamos deixar aberto para vocês. Quem puder doar o café, pode doar o café, a gente vai torrar e a gente vai moer e embalar aqui na fundação, traz o café natural e a gente faz aqui. Quem não tiver o café, pode doar alimento, pode doar água, pode doar cobertor, pode doar as roupas. Por que eu tô falando do cobertor? Justamente por isso, pessoal. O pessoal perdeu casa, perdeu tudo. Entendi. Se quando a gente, Alisson e Rodrigo, teve aqui o problema de uma geada que afetou nossas lavouras, uma seca que afetou nossas lavouras, nós já ficamos doidos. Imagina você perder tudo, perdeu tua casa, perdeu tua roupa, perdeu tudo, tudo. É a maior catástrofe climática que o Brasil já passou. Então eu acho que é a hora da gente se juntar, da cafeicultura mostrar sua força, as pessoas que vierem no dia de campo, trazer o alimento, trazer o cobertor, ou o café, ou uma água, que a gente vai depois direcionar isso tudo para o Rio Grande do Sul. Muitas associações vem para o dia de campo. Então, se você tem a sua associação de produtor e vem um grupo para cá, mas não vem todo mundo e você quer ajudar, leva na associação, a associação traz. Pessoal de Franca, da região da Mogiana, que já teve o dia de campo e quer ajudar, pode levar lá para a Fazenda Experimental de Franca, que os meninos fazem isso, chegar aqui na Fundação Pro Café para ser direcionado. Eu acho que o importante é agora a gente ajudar. Um pouco de cada um representa muita coisa para quem está precisando nessa hora. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá agora, vamos para o nosso podcast, Rodrigo. E em cima dessa catástrofe, enquanto lá tem muito... Aqui tá faltando água. Aqui tá faltando água. E a gente ficou sem falar com vocês aqui do clima em fevereiro, março e agora já estamos em abril. Então o Rodrigo vai passar para vocês um apanhado rápido de fevereiro, março, depois a gente entra em abril falando mais detalhadamente do impacto que isso pode ter esse ano e já para o ano que vem. Isso aí. Perfeito, Xande. Então, dando sequência, em fevereiro, aqui vamos falar no geral do sul de Minas. As temperaturas ficaram novamente acima da média na região. A precipitação ficou um pouco abaixo da média. O normal, a precipitação era 197, choveu 154 aqui na média do sul de Minas. E no final de fevereiro, a gente estava com armazenamento médio nas estações Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança, Muzambinho, de 85 milímetros. Então, estava com bastante água no solo. Isso em fevereiro. Vamos falar do Triângulo Mineiro. Na média lá também, as precipitações ficaram abaixo da média. O normal era 208, choveu 131. Em Araxá, Patrocínio e Araguari, a temperatura ficou novamente acima da média. A média era 22,3, deu 22,9. E no final de fevereiro, aquela região ainda tinha um armazenamento em torno de 50 milímetros em final de fevereiro. A região de Franca, muito próxima, as temperaturas lá ficaram
o normal era 23,1, deu 23,2. A precipitação choveu um pouco menos, normal era 221, choveu 196. E lá também estava com o armazenamento quase completo, em torno de 90 milímetros. Agora, já entrando no período de março, novamente, temperaturas acima da média aqui na região do sul de Minas. O normal era uma temperatura de 21,8, deu 22,6. A precipitação ficou um pouquinho acima, o normal era 164, choveu 190. E o armazenamento quase que completo, 97 milímetros no sul de Minas no final de março. Triângulo Mineiro, muito parecido também, temperaturas acima da média, o normal era 22,3, deu 23,4. A precipitação de 187, choveu 272, acima da média, e o armazenamento, 96 milímetros de armazenamento ao final de março. A região da Mogiana, a temperatura um pouco acima da média, o normal era 22,9, deu 23,3. Precipitação de 193, choveu 370, o armazenamento de 95. Então, até o final de março, né, as temperaturas ainda acima da média, mas a precipitação e o armazenamento excelente nessas 3 regiões que a gente comentou. Ô, Rodrigo, assim, interessante que nós... a temperatura mais alta, que começou lá em agosto, setembro, Sim. outubro, novembro, ela não parou até agora. Não parou. Ela não parou até agora. E isso daí vai trazer um impacto muito significativo para a safra de 2025. Porque até março, até final de março, que choveu bem, Sim. muita chuva, com altas temperaturas, crescimento Sim. top, crescimento maravilhoso, excelente, beleza. Mas o que nós já estamos passando, que nós vamos colocar do nosso levantamento de maturação, né, que a Fundação Procafé está fazendo, o que nós já estamos observando, que é histórico o que está acontecendo com a maturação, com a desuniformidade da maturação. Sim. É praticamente, assim, não temos o levantamento ainda, né? Mas o que a gente tem visto muito nos números que chegam para nós é que está praticamente 1/3 de verde, 1/3 de cereja, 1/3 de boia. A quantidade de café seco nesse período é algo que nós ainda não havíamos visto, né? E outra situação aí que está chamando muita atenção, que nós começamos a safra e o que mais impacta no início de safra é terreiro cheio. E os pátios de secagem, os terreiros, eles estão vazios. Por quê? Porque nunca se viu temperatura de 30, 32 graus no sul de Minas em maio. E não é um dia de maio, 2 dias de maio, não. São 13 dias. Nós estamos aqui hoje no dia 13. Hoje dia 13. Então são 13 dias no mês de maio, com temperaturas de 30, 32. Então, assim, o terreiro virou um super secador. O terreiro que sempre foi no sul de Minas um problema, nublado, pouco sol, temperatura baixa, frio, virou um super secador. Dando sequência agora nas estações do sul de Minas, no mês de abril, o que a gente observou? Novamente as temperaturas acima da média. Vamos pegar um exemplo de Varginha. O normal era 20,8, deu 22,1. Boa Esperança, 21,7, deu 23,4. Então, na média do sul de Minas, o normal era 20,3, deu 21,5 graus. A precipitação, o normal seria uma precipitação de 64, choveu 31,4. Então, assim, com isso, o que aconteceu? A final de março, a gente estava com armazenamento quase completo e agora a gente reduziu. Varginha está com armazenamento de 26, Carmo de Minas 71, Boa Esperança com 39, Muzambinho 57. Na média do sul de Minas, nós estamos com armazenamento de 48. Rodrigo, importante o pessoal entender que falar, mas até final de março estava tudo ótimo, estava tudo... Sim. Mas a falta de chuva associada à temperatura alta
O quadro muda muito rápido. O quadro muda muito rápido. É isso daí, Xande. O quadro muda muito rápido. Você chega em algumas lavouras agora, Alisson, você vai vendo lavouras mais novas, principalmente, elas estão murchando, elas estão sentindo. Você já está começando a ver lavoura sentindo. Nós estamos falando de lavoura sentindo no início, né? No início da estação seca. Isso é complicado. Por quê? Porque alguém garante pra gente que vamos ter chuva ao decorrer da lavoura? Não tem jeito. Ninguém pode garantir isso. Não. Seria bom, seria excelente ter chuva no meio da safra. Mas, Xande, um negócio que eu costumo falar pros amigos é que o negócio tem chamado muito a minha atenção. De 2020 para cá, já são 4 safras que eu rezo para chover na safra. Pensa que loucura. Tudo que a gente não quer é uma chuva na safra. E de 2020 para cá, todo ano eu rezo para chover na safra. Desde que começou o podcast, se você for lá na época ali de junho, maio, junho, vai ter a gente falando de chover na safra. Chover na safra. Loucura. Já no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba também, muito parecido, o normal da região era uma temperatura de 21,1, deu 23. A precipitação normal era 85, choveu 36. E com isso o armazenamento também reduziu naquela região do Triângulo Mineiro. Ele estava com quase que 100% de armazenamento. Agora Araxá tem 47, Patrocínio 53 e Araguari, que choveu menos e é um pouco mais quente, já entrou em déficit hídrico. Agora já no final de abril, início de maio. Então na região da Mogiana, muito parecido, temperatura média normal era 21,9, deu 23,6. A precipitação era de 84, choveu 8,9. E o armazenamento, que estava quase que 100, reduziu para 4,5. Então as regiões, né, estão muito parecido o clima, a temperatura elevada, a precipitação bem abaixo da média aí no mês de abril e reduziu bastante o armazenamento em relação a março. E é uma temperatura muito mais alta, né, Rodrigo? Não é uma temperatura mais alta, é uma temperatura muito mais alta. Então, para exemplificar de Varginha, a gente tem um gráfico de disponibilidade de água. A média normal de Varginha era 58 milímetros nesse período. O ano de 2023, a gente estava acima da média, tinha 76 milímetros de armazenamento. E agora, em 2024, a gente está positivo em 26, né? Com relação ao gráfico também, que a gente mostra o saldo líquido, né, a precipitação menos evapotranspiração, vamos falar de Varginha, que é a média aqui do sul de Minas. A gente teve um janeiro, praticamente os 2 primeiros descendentes positivo, o fevereiro, o meio do fevereiro foi um pouco negativo, o março, mesmo com aquela precipitação acima, né, e bastante armazenamento, mas o meio do março foi complicado, ficamos negativo, e o abril inteiro, né, os 3 descendentes negativos, né, Rodrigo, com temperaturas. Inclusive, olha, importante ressaltar, você falou aí que o meio do março ficou negativo, né? Sim. O que aconteceu muito, principalmente nas regiões mais quentes? Deu esse período seco, mais longo, muito quente. Isso. A hora que veio a chuva, o que aconteceu? Os frutos que estavam cereja, muitos racharam, rachou e caiu. Muita gente observou isso. Alguma coisa rachou e ficou na planta e hoje está seco, né? Vamos dizer, uma semana depois já estava seco. Então, isso daí, o grande fator responsável por isso foi esse déficit hídrico no meio do período. E depois o final de março foi muito volumoso. Aí, né? Muito volumoso. Em torno de 100 milímetros nos 10 últimos dias. Deu um períodozinho de sol e voltou a chover. Na outra chuva, não caiu nada. Não teve queda de fruto. A queda de fruto aconteceu por causa daquele déficit nos 2 decênios de março. E quando a gente analisa... Olha como que é importante. O ano de 2023, né, pegando Varginha, a gente só teve um final de abril, dos últimos 10 dias de abril, negativo. O resto foi tudo praticamente positivo. Então, mostrando que a gente já... Esse ano está bem diferente, né? Tivemos ali final de janeiro, meados de fevereiro. O de março foi bem mais intenso, né? E o abril inteiro negativo. Esse ano tá pior. Conversando hoje na reunião, né? Sim. Que, esse ano tá... Não. Esse ano tá muito pior. Pior.
E aí, esse muito pior desse ano, se não chover, a gente já começa a comprometer uma safra de 2025. Com relação à Boa Esperança, né, a disponibilidade de água nesse período, agora no final de abril, na média histórica, era positivo em 8. O ano passado a gente estava positivo em 43 e esse ano a gente está positivo em 39. Então, Boa Esperança está um pouco acima da média em relação à disponibilidade de água nesse período, né? Mas mostrando que foi muito similar à Varginha, final de janeiro, final de fevereiro, meados de março e o abril inteiro agora novamente ficando negativo, onde a evapotranspiração foi maior que a precipitação. O Rodrigo, eu gosto muito de falar para o pessoal quando ele pega esse episódio, que eu acho... Esse episódio do podcast nosso, eu acho que ele é muito, muito válido e tem que ter, porque ele mostra muita coisa pra gente. Mas o que eu mais gosto é esse gráfico. Sim. Eu acho que a pessoa, se ela pegar todos os episódios que você veio aqui falar do clima, olhar a temperatura e olhar o gráfico dos decênios, ele enxerga muita coisa ali. Ele não pode parar no volume de chuva só. Não. Vai no decêndio e vai na temperatura que, nossa, isso mostra muita coisa. No final de março estava todas as regiões com 90%, 100% de armazenamento. Tá tudo certo. Mas os 10 abril dias, virou tudo. Os 10 dias ali no meio do caminho tivemos aquele problema. Né, de um veranico, né, com temperaturas elevadas. E a partir dali, de final de março para abril, já mudou tudo. Abril mudou tudo. Agora, pegando o gráfico das precipitações também, vamos comentar aqui de setembro de 23 até abril de 2024... O normal para nossa região era chover 1.321 aqui em Varginha. Choveu 1.092, quase 230 milímetros a menos. Né? E se a gente pegar o janeiro de 24 até o abril de 2024, a diferença é um pouco menor, choveu menos 151 milímetros nesse período. Agora, o principal é a temperatura, né? Igual a gente já comentou, o Alisson comentou anteriormente. Vamos pegar setembro, 3 graus acima, outubro, 1,9, novembro, 2 graus, dezembro, 1,3, janeiro, 0,6 graus, fevereiro, 1,3 graus, março, 1 grau acima da média e abril, 1,3. Então, praticamente, né, o ciclo todo com temperaturas, né, acima, a média desse ciclo está 1,6 graus acima, o normal seria uma temperatura de 21,8, a média de Varginha está com 23,4. Isso daí, essa temperatura muda muita coisa para a planta. Muda tudo. Não, gente, o zoneamento climático para a Arábica é de 21 a 23. Nós estamos acima do zoneamento climático de Arábica. Tá indo para o marginal. Sim. Então, agora só um alerta final, né, da região do sul de Minas. Em abril, a precipitação ficou abaixo da média para as regiões, né? O armazenamento médio de 97 finalizou agora em 48. Temperatura novamente acima da média na região. Os índices de ferrugem, eles saltaram bastante, principalmente aqui em Varginha, estão em 56%, em Carmo de Minas o índice está em torno de 20%, e foi constatada uma broca aí de 8% nos talhões lá de Carmo de Minas. Já no Triângulo Mineiro, também o clima ficou muito parecido aqui com a região do sul de Minas, né? Araguari está com um pequeno déficit, né? Mas as outras regiões têm um pouco de armazenamento ainda, as temperaturas acima da média, de 1,2 até 2,2 graus acima da média para aquela região do Triângulo. A ferrugem em Araxá está em torno de 71% nos talhões de carga alta e baixa e 57% no esqueletato. E também foi constatado em torno de 5% de foma nos talhões de Araxá. E finalizando aqui em Franca, a ferrugem também muito alta naquela região, está com quase 74% de infecção. Os esqueletados lá com 75%, é uma região que a ferrugem evoluiu bastante esse ano, né? O armazenamento que estava em 84 reduziu para 9. O armazenamento que estava em 95 reduziu para 4,5 milímetros, né? E a temperatura estava 1,7 graus acima da média e os grãos brocados ali mantiveram em torno de 3%. Com relação aos dados fenológicos, o que a gente observa na região sul de Minas, que Varginha, que tem uma média histórica maior, o normal seria 7,2 nós de crescimento. A média de Varginha, Carmo de Minas, Boa Esperança e Muzambinho está com 7,5. O enfolhamento está em torno de 70%, né?
e nos esqueletados está com crescimento de 10 nós. Franca está com 7,3 nós de crescimento, o enfolhamento um pouco menor devido a essa desfolha mais intensa, está com 54%, e nos esqueletados está com 7,8 nós de crescimento. Araxá está com 7,9 nós de crescimento, o enfolhamento também um pouco menor, de 54%, e os esqueletados estão com crescimento de 9,8%. Aí mais ou menos a gente conclui aí a questão aí do desenvolvimento da parte fenológica e do enfolhamento aí dessas regiões. Bom, Rodrigo e Alisson, eu acho que pegamos esse programa de hoje, fizemos um apanhado muito bom, pegando os dados, principais dados dos últimos meses, os dados desse mês. A gente já conversou, falou que a gente já está agora no dia 13 de maio. E, pessoal, maio é época de você acordar cedo e sair para o campo, você já com a blusinha de frio. A gente está com temperatura muito alta, meio-dia, 30, 32. Então, a gente continua com o problema da temperatura, zero chuva, previsão de chuva, se a gente for olhar, não tem, embora essa previsão possa mudar muito rápido. E, enfim, para a gente ver a diferença, Alisson, para a gente finalizar, o ano passado, quando a gente chegou na safra, a gente estava tendo problema e tendo que fazer foliar de foma. Esse ano não tem foma nenhuma, o clima muito adverso ao desenvolvimento das doenças, das principais doenças fúngicas aí. Então é só para a gente colocar para vocês a diferença do clima e o impacto que ele tem. Das principais doenças fúngicas que atacam florada, né? Porque para ferrugem tá ótimo. Tá ótimo. Né? Então, para a gente ver aí a diferença, para vocês verem como o clima pode mudar de um ano para o outro, e aí muda tudo que a gente faz com relação principalmente às doenças dentro de uma lavoura. Não tem um ano igual ao outro. Rodrigo, valeu, obrigado, Alisson. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.